Meus irmãos, queridos e queridas irmãs, vamos abrir as Escrituras Sagradas no Salmo 40, os versículos de 1 a 3. Nós começamos a pregar domingo esta mensagem. Você pode estar conferindo, você que não esteve presente, já está no Facebook da igreja, na página e no YouTube. E hoje nós vamos estar dando a continuação, dessa mensagem. Então, abra sua Bíblia e vamos ler esse texto. Eu vou ler e vocês acompanham em suas Bíblias. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Pai, a Tua palavra foi lida, nós estamos sedentos de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, que a Tua palavra seja o instrumento dado por Ti mesmo, para esclarecer, Senhor, a nossa vida, de como devemos, ó Deus, nos apegar e confiar no Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, e nos comunica o que há de melhor por trás desse texto e nesse texto, para que nós possamos, ó Deus, crescer em graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos trabalhando com o tema a oração que espera, dentro de uma série de mensagens que é sobre os meios de graça, e nós estamos vendo a oração como meio de graça. Graça é o favor que nós não merecemos de Deus, mas Deus deixou a oração como um meio de graça, para nós termos um relacionamento com Ele, para nós podermos falar com Ele, podermos pedir, podermos agradecer, podermos também interceder, como já fizemos aqui nessa noite. O salmista está relatando nesse texto a sua oração, uma oração de livramento, e nós, como já falamos aqui, demos o tema a oração que espera. O primeiro que nós descobrimos nesse texto é que a oração, ela traz para nós alguns benefícios, e é disso que nós estamos falando, já desde domingo, alguns benefícios, e o primeiro benefício é que a oração que espera, ou seja, o primeiro benefício é que a espera prova a nossa perseverança. Então, a oração que espera, o primeiro benefício é que essa espera vai gerar perseverança na nossa vida. Ele esperou pacientemente. Então, essa espera prova a nossa perseverança, porque nem sempre Deus responde as nossas orações de imediato. Foi o que nós aprendemos no domingo passado, E também a espera prova a nossa perseverança, para entendermos que enquanto permanecemos em oração, Deus está trabalhando em nosso favor, tá? Então, por isso que nós temos que continuar orando e esperando, E, em terceiro lugar, nós destacamos também, é que a espera prova a nossa perseverança, porque enquanto permanecemos em oração, a nossa fé está sendo exercitada, está crescendo, estamos esperando, estamos perseverando, e a nossa fé está sendo exercitada, está crescendo. Então, foram os pontos abordados no domingo passado. O segundo benefício, meus irmãos, que a oração, que espera nos traz, é que essa espera revela a soberania de Deus. Tá? O segundo benefício é que a espera revela a soberania de Deus. Porque o salmista, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Era no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que Davi esperava. Aqui nós temos o nome próprio do Deus único e verdadeiro, o nome Yahvé, em hebraico, ou Javé, não é? E quando se trata do nome de Deus, o nome Yahvé, ou Javé, ou até descrito também como Jeová, é aquele que existe, o Deus que se revela, o Deus da graça. Então, o nosso Deus, o nome dele
podemos dizer que é o Deus que se revela, o Deus da graça. O nome inefável de Deus, o nome Yahvé. Ao ponto que o povo de Israel tinha medo, temor de pronunciar esse nome. A Vulgata Latina traz o seguinte comentário sobre o nome de Deus. E diz assim: o Deus soberano toma para si o nome por meio do qual torna mais íntimo o seu conhecimento presente nas suas relações com o seu povo, para cumprir seus propósitos divinos. Deus rompe o ministério transcendental do seu ser ao revelar o seu nome. Ou seja, Deus é um Deus que se relaciona, é um Deus que comunica através do seu nome, o seu poder, o seu governo, a sua soberania, nos dando também o direito de conhecê-lo e de nos relacionarmos com ele. Quando pronunciamos, irmãos, o nome de Deus, estamos afirmando que ele se revela ao seu povo como Deus único, o Deus todo-poderoso, soberano dos céus e da terra, e de um Deus que cumpre os seus propósitos segundo o conselho da sua vontade. Isso está ligado à questão da soberania. Quando Davi esperava confiantemente pelo Senhor, ele estava reconhecendo que Deus estava no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, inclusive da sua oração e dos seus pedidos. Davi tinha convicção da soberania de Deus e que somente por intermédio dele a vitória poderia ser alcançada. Então, como nós já falamos, a sua espera era no Senhor. A esperança do salmista sempre foi apontada para um período de espera. Por isso que o texto relata que ele esperou com paciência pelo Senhor. Isto porque só o poder do Eterno, só a sua bondade, só a sua graça pode conceder favores a nós, seus filhos, e a nós também que somos pecadores. É muito linda a maneira que o salmista no Salmo 100, o versículo 3, relata. Ele diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Ou seja, essa palavra é para mim e para você, que eu tenho que saber que o Senhor é o Deus soberano, o Deus que reina. O salmista crê que o seu Deus e o nosso Deus é absolutamente soberano sobre os céus e sobre a terra. Ele é aquele que criou o mundo por seu poder soberano. Ele é aquele que mesmo agora, nesse momento, sustenta o mundo e tudo que nele há. Nada foge do seu controle. Ele é aquele que soberanamente governa e dirige todos os assuntos do mundo nesse momento, até mesmo a questão da política. Nada foge do seu controle. Por seu conselho eterno e poder onipotente, ele faz tudo isso. E faz da melhor maneira possível, porque a palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ninguém pode frustrar a vontade de Deus, nem pode alguém questionar os seus caminhos e as suas obras. O argumento, irmãos, do salmista Davi no Salmo 40, não é diferente dos demais salmistas, nem do contexto, em que ele está inserido de toda a palavra de Deus. Ele segue relatando nos seus escritos a ação soberana de Deus sobre a sua vida. Ele esperou confiantemente pelo Senhor, o Deus Yahvé, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. E ele vai dizer que valeu a pena esperar. E ele vai agora desenvolver no Salmo, nesses primeiros versículos e também nos demais, mas nós estamos nos prendendo somente a esses 3 versículos. Ele vai mostrar a ação de Deus, como que Deus agiu em seu favor. E há 6 verbos aí presentes em seus argumentos. Ele se inclinou, ouviu, tirou ele de um poço, colocou os seus pés, firmou os passos e lhe pôs nos lábios um novo cântico. 6 verbos que mostram a ação soberana de Deus. E aqui, meus irmãos, o salmista, ele usa uma linguagem antropomórfica. Palavra bem difícil, né?
ou seja, uma linguagem que assinala uma tolerante aproximação de Deus ao homem. O antropomorfismo é quando Deus aparece ou se manifesta para nós em forma humana, ou mesmo em características humanas atribuídas a Ele mesmo, porque Deus é espírito, e a Bíblia diz que Ele é espírito invisível. Então Ele usa, não é, maneiras humanas para se comunicar conosco, e é por isso que aqui nós vamos encontrar essa linguagem aqui, nesse salmo. O salmista confirma que vale a pena esperar no agir de Deus. Enquanto ele orava, Deus não respondia. Essa é a ideia que o texto dá. Enquanto eu e você oramos, nós também temos que aguardar o agir soberano de Deus. O tempo oportuno do livramento, por fim, se manifestará. Foi o que aconteceu com o salmista. E também acontece conosco quando nós oramos e esperamos no Senhor. O salmista vai declarar que Deus se inclinou para ele. A palavra inclinar, natá, no hebraico, tem a mesma ideia de esticar e estender, mas aqui a ideia é de inclinar, de voltar-se para algo ou para alguém. Nós oramos muitas das vezes, como o salmista também orou, e a resposta não chega. Piora as coisas. Eu não sei se você já passou por esse momento de você orar e as coisas piorar. Mas essa é a ideia que está impressa nesse texto. Mas nós continuamos a orar, nós continuamos a esperar, certo de que o Senhor vai agir. Mas parece demorado. Mas vai chegar a hora do Senhor, vai chegar a hora de Deus agir. E Davi diz que Deus se inclinou para ele, Deus olhou para a sua situação de miséria e perigo de morte. Então Deus se inclinou, Deus se voltou para ele, para a sua oração, para os seus pedidos. Embora Deus não se apressasse a olhar e socorrer o salmista, e por um tempo Deus ter se mantido em suspense, aliás, mantido Davi em suspense, né? E perplexidade, agora chegou o tempo de Deus. Agora chegou o tempo de Deus governar essa situação, de Deus se inclinar para ele, de Deus atender a sua oração. E o que nós percebemos aqui é que compensou esperar. Compensou esperar no Senhor. Compensou confiar no Senhor. A sua fé foi provada pela longa espera, mas foi gratificante esperar o livramento de Deus. Deus se inclinou. Irmãos, como que é grandioso e maravilhoso saber que o nosso Deus não nos despreza, mas olha para nós. Por muitas vezes eu e você somos tentados a pensar que o Senhor se esqueceu de nós, principalmente quando nós passamos por duras provações, por grandes tribulações. Mas Ele se inclina, e Ele olha dos céus, Ele olha para nós. O Salmo 33, os versículos de 13 a 15, diz o seguinte. Eu queria que os irmãos pudessem prestar atenção na mensagem, em nome de Jesus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. É uma pergunta. Ele ergue do pó o desfalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então Deus se inclina, Deus olha do seu santo templo, Deus olha para os seus filhos, Deus olha para a terra, Deus olha para livrar, Deus olha para transformar, Deus olha para curar, para mudar a nossa história. Mas o salmista diz que além de Deus se inclinar para ele, Deus ouviu o seu clamor por socorro.
Nós não sabemos quantos dias, quantos meses foi esse pedido. Nós não sabemos quanto tempo durou esse clamor. Mas ele estava clamando por socorro. Foi um tempo longo de espera. A Bíblia está dizendo que Deus lhe ouviu. Davi está dizendo que Deus lhe ouviu. Cada oração, cada palavra, cada pedido, Deus ouvia. Deus estava em silêncio por um tempo, mas Deus estava ouvindo. A hora das bênçãos que ele pediu chegaria. O seu tempo estava determinado pelo soberano e poderoso Deus. Deus ouviu o seu clamor. Deus ouve você, meu irmão e minha irmã. Deus nos ouve quando oramos. E Deus sempre nos responde. Sim, não, ou espere mais um pouquinho. Deus sempre responde. Davi tinha entendido que ele tinha que esperar. Mas teve a hora de Deus trazer para ele o livramento. Mas, meus irmãos, o problema não está em nós, porque, aliás, o problema não está em Deus, está em nós. Porque muitas vezes não gostamos do modo como Deus nos responde. Quantos queridos que nós encontramos por aí, feridos com Deus, porque não aprende a esperar, ou porque não se submete à vontade de Deus, ficam doentes, ficam tristes, ficam depressivos. Ah, Deus não me responde. Ah, Deus não se importa comigo. Deus responde sim. Pode ser demorado, mas Deus responde. Deus ouve o nosso clamor por socorro. Precisamos continuar orando e crendo, até que Ele nos responda, porque com Ele está o nosso socorro. O Salmo 124, versículo 8 diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, do Deus Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O salmista no Salmo 121, o versículo 1 e 2, ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ainda o Salmo 66, o versículo 19 a 20, diz o seguinte: o Senhor ouviu a minha súplica, o salmista falando. O Senhor acolhe a minha oração. Então Deus ouve a nossa oração, Ele acolhe a nossa oração não é desperdiçada. E ainda, aliás, isso é no Salmo 6, o versículo 9, no 66, 19 a 20, diz assim: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus se inclinou para ver a situação de Davi, mas Deus ouviu o seu pedido de socorro. E aí Davi continua nos mostrar a ação de Deus, do Deus soberano. E ele vai dizer que Deus lhe tirou do poço de perdição, do tremedal de lama. O Senhor o socorreu. O socorro chegou na hora certa. A hora soberana de Deus chegou. O nosso Senhor jamais abandona os seus filhos no tempo de aflição e perigo. Pelo contrário, Ele é a saída. Tem muitos comentaristas que vão dar várias opções sobre essa situação de Davi. Perigo, doença, risco de morte. Mas ele continuou orando. E o Senhor se compadeceu dele. O Senhor estava olhando e ouvindo a sua oração. E no seu tempo se inclinou para o socorrer e o livrar. O salmista usa uma figura de linguagem aqui para podermos entender o grande perigo em que ele passava. Poço de perdição e tremedal de lama. Isto é uma alusão aos abismos profundos, de onde jorram águas com fúria violenta. Essa semana, irmãos, nós tivemos uma chuva, uma tempestade aqui, caiu granizo. Algumas casas foram desteadas, não é? O meu carro sofreu dano, estava em frente lá
a empresa do Rafael e do Jean, não é? E muitas pessoas sofreram dano na cidade. Águas violentas, a fúria da água, né, do poder da água. Mas também se refere aqui a um lodo, a uma lama que quase lhe submergiu, aonde ele ficou atolado. A simbologia, a figura que é essa. O salmista nos leva a entender o grande perigo que estava passando, exposto a um iminente perigo de morte. Estava se afundando cada dia. Ele estava piorando cada dia nas suas calamidades. Não tinha mais força para resistir. Essa é a ideia que o texto nos dá. Estava afundando e morrendo. Mas Deus agiu em seu favor e lhe tirou do perigo e lhe salvou da morte. É isso que Deus faz conosco todo dia, a gente não vê. Às vezes nós não percebemos as grandezas de Deus. Diz que Deus colocou os seus pés sobre uma rocha e lhe firmou os passos. Aí nós temos agora uma grandiosa e incrível mudança. Essa é a transformação, é a mudança que Deus pode fazer. Deus agiu com graça e misericórdia a favor de Davi, o seu servo. Antes estava submerso em água, os seus pés escorregadios e lamacentos. A partir desse momento, os seus pés foram colocados sobre a rocha. Antes os seus passos eram vacilantes, agora estavam firmes, firmados na rocha. Deus colocou os seus pés em terra firme. A palavra sela em hebraico, traduzida como rocha neste salmo, pode figuradamente significar a fortaleza e a segurança de Javé. Embora que a palavra quer dizer rocha mesmo, lugar firme, também simboliza a fortaleza e segurança de Javé ou de Yavé. Um lugar seguro, um lugar livre dos perigos, livre do abismo profundo em que Davi estava. Ele saiu, Deus o tirou. Agora está protegido por Deus sobre a rocha. Irmãos, o salmista no Salmo 62, 1 e 2, ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Porque muitas coisas nos abalam. Mas Davi está dizendo que ele está firmado na rocha. Ele está firmado nessa salvação, no livramento de Deus, e ele não será muito abalado. Davi, meus irmãos, é tido na Bíblia, na teologia, como um tipo de Cristo. E a perseguição que Davi sofreu era um tipo não somente das aflições que ele sofria em si, mas também daquelas que Jesus Cristo sofreria. E de também que a igreja de Deus ainda está a sofrer na terra. Estamos sujeitos aos males desse mundo. A igreja de Cristo deve estar sujeita ao mesmo tipo de perseguição ou rejeição pela qual Cristo passou. Cristo sofreu em nosso lugar. No Novo Testamento, Cristo é revelado como a nossa rocha. 1 Pedro 2, 4 a 6, tem muitos outros textos, mas eu quero citar isso aqui. Pedro vai dizer: chegai-vos para ele. Quem? Jesus. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casas espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, que é Jesus. E relaciona-se também à igreja, eleita e preciosa. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então Cristo é essa rocha. E nós estamos firmados na rocha que somos Cristo. Também agora como pedra, firmes em Cristo. Não é? E irmãos, nós precisamos estar firmados em Cristo todos os momentos da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele vai dizer que Cristo começou boa obra em nós.
E Ele mesmo continuará confirmando os nossos passos, para nós não vacilarmos até a sua volta. A obra que Ele começou, Ele é fiel para completar essa obra. Ele vai continuar nos firmando nele, continuar firmando os nossos passos. Ele firmou a Davi nos seus dias de dificuldade, não é, de suas lutas. Ele firmou os passos de Davi. Ele tirou Davi da mais profunda cova e o colocou firmado na rocha, firmou os seus pés. E é assim que também Cristo faz conosco hoje. Cristo nos firma nele mesmo. Ele é a rocha eterna. Mas eu quero, irmãos, destacar aqui o terceiro benefício da oração que espera. O terceiro benefício é que a espera redunda em louvor. Ele diz: me pôs nos lábios um novo cântico, versículo 3 aí do Salmo. E me pôs nos lábios um novo cântico, um cântico de louvor. O agir soberano de Deus em livrar e salvar o salmista levou a louvá-lo. Preste atenção, aqui neste versículo segue o último verbo da ação soberana de Deus. Creio que se soma aos benefícios que a espera traz em nossa vida. Pois os servos de Deus louvam antes das lutas. Preste atenção, se você é filho, se você é servo de Deus, o servo de Deus, ele louva a Deus antes das lutas, em meio às lutas e depois das lutas, quando vem a vitória. A vida do crente deve ser uma vida de louvor, de gratidão a Deus. Mesmo que venhamos a sofrer, mesmo que a resposta demore, mas eu continuo louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Davi sempre louvou ao Senhor em todos os momentos. Os seus salmos estão, na grande maioria, recheados de ações de graça e de louvores. Aqui neste salmo, fala de um novo cântico. Novo porque o livramento e a salvação do Senhor são novos na sua vida. Aquele momento é um momento de coisas novas. Ele estava afundado. Ele estava atolado. Ele estava correndo perigo de morte. Mas o Senhor se inclinou, o Senhor ouviu e o Senhor o tirou de lá. O Senhor o colocou sobre a rocha, ele firmou os passos. Então ele expressa um novo louvor, porque essa hora é nova. Esse é um momento maravilhoso na sua vida. E ele agora louva ao Senhor. Ele canta ao Senhor. Uma nova experiência dada por Deus proporcionou-lhe louvores que são inspirados devido à sua confiança em Deus. Davi experimentou a alegria verdadeira porque soube esperar confiantemente pelo Senhor. Agora ele expressa isso cantando, louvando ao Senhor. Irmãos, Deus agrada em socorrer os seus filhos. O que Ele exige de nós é que sejamos agradecidos pelo socorro prestado. E que guardemos isso em memória. Por isso que cantar é bom. Porque o que cantamos, nós ouvimos e guardamos na memória os feitos do Senhor. A palavra do Senhor, escrita por Paulo em 1 Tessalonicenses 5:18, ele vai dizer: em tudo, dai graça. Em tudo, dai graça. Porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Mas eu quero levar você lá para o Salmo 126. Nós encontramos esta mesma compreensão nesse Salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, de louvor, de gratidão. Eles testemunharam para os povos, cantando, louvando, sorrindo. E diz que houve um testemunho, porque entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, pelo povo de Israel. Isso aqui era um momento pós-exílio. De acontecimento no exílio e pós-exílio, eles estão celebrando, eles estão glorificando a Deus. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia.
Meus irmãos, a atitude do crente é louvar, é celebrar. Deus deu isso a Davi, deu esse privilégio a Davi, Deus dá a mim e a você. Nós não devemos louvar a Deus, irmãos, em todos os livramentos que Ele nos dá, não apenas por serem grandes. Esse é um risco, sabia? Tem pessoas que só param para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para dar um aleluia, um glória a Deus, se um livramento for espetacular. Tá? Então eu e você, nós não devemos louvar a Deus apenas nos grandes livramentos, mas em todos os livramentos. Em todos os momentos da nossa vida. Tudo o que Deus faz é pela sua graça e misericórdia. Tudo faz como parte do seu agir soberano em nosso favor. Para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. É graça. E a Bíblia diz que a sua graça, ela age livremente pelo poder soberano de Deus, até sobre os justos, aliás, os injustos e os ímpios, porque a graça comum permeia toda a terra. Os ímpios são abençoados, né? Os injustos são abençoados e muitas vezes não percebem. Deus faz o sol nascer sobre todos, Deus manda a chuva para todos, Deus faz a terra germinar para todos. Calvino, falando nesse contexto, ele escreveu o seguinte: não há benefício divino tão minúsculo que dispense nossos mais elevados louvores, dentro do que eu estava falando para vocês aqui. Quanto eles mais estende sua mão, Deus, quanto mais Deus estende a sua mão, porém visando em nos socorrer, mais devemos incitar-nos em fervoroso zelo nesse santo exercício, de modo que nossos cânticos correspondam à grandeza do favor que a nós, que porventura nos tenha sido conferido. Então cuidado, eu não preciso de um grande livramento, eu não preciso de uma grande vitória para glorificar e louvar a Deus. Eu tenho que estar atento a todos os feitos do Senhor pela minha vida. Mas Davi diz que essa ação de Deus soberana colocou nos seus lábios um novo cântico, um louvor a Deus. E aqui nós temos que entender, meus irmãos, que Deus também nos comunica o louvor para ser louvado, para ser cantado. Ele mesmo quer ser glorificado, Ele mesmo quer ser adorado. Tem muitos exemplos de louvores na Bíblia, de cânticos na Bíblia, mas eu quero concluir essa mensagem dessa noite com as conclusões e aplicações, levando você a entender o resumo do que nós pregamos. A grande lição do salmista neste salmo é que esperar e orar vale muito, valeu muito para ele, trouxe benefício à sua vida. Primeiro benefício, a espera provou a sua perseverança, porque Deus não respondeu às suas orações de imediato, mas enquanto ele perseverou em oração, a ideia é que Deus estava trabalhando em seu favor, enquanto isso a sua fé estava sendo exercitada. O segundo benefício é que a espera revelou a soberania de Deus sobre a sua vida. Deus agiu no tempo determinado, agiu soberanamente, se inclinou para ele, ouviu o seu clamor, o seu pedido de socorro, ele lhe trouxe o livramento da morte. Deus lhe livrou dos perigos que ele passava, tirou-lhe do poço de perdição e do tremedal de lama, colocou os seus pés sobre a rocha e lhe firmou os passos. E aí tem um terceiro benefício, porque depois de tudo isso, Deus colocou, a sua espera valeu a pena, porque redundou em louvor. Redundou em louvor. Deus pôs nos seus lábios um novo cântico, um cântico de gratidão ao Senhor. Meu querido e minha querida, como o salmista Davi, como ele, eu e você, devemos continuar esperando em Deus, seja qual for a situação que nós estamos passando.
pode ser que Deus esteja provando a nossa perseverança. Então nós devemos continuar orando. Ou seja, por meios das provações, nós não podemos desistir. Em meio a elas, temos que continuar orando e esperando, até Deus atender e agir em nosso favor. Depois de esperar, perseverar e vermos o agir soberano de Deus, se o livramento chegou, prostremo-nos em gratidão, em louvor ao nosso Deus. Seja nas coisas pequenas ou nas coisas grandes, devemos cantar ao Senhor, devemos agradecer ao Senhor, devemos louvar o Senhor. Mas nós devemos lembrarmos, irmãos, que a nossa dependência, ela é total de Deus. Até mesmo no louvor que sai de nossos lábios, dependemos do Senhor. Porque foi o Senhor que colocou nos seus lábios o novo cântico. É o Espírito Santo que nos leva a percebermos a mão cuidadosa do Criador, com sua providência nos ajudando em tudo, até mesmo nos nossos cânticos. Enquanto perseverarmos em oração e recebermos esses benefícios do Senhor, estamos sendo observados e o nosso testemunho servirá de transformação para muitos. Preste atenção no final do versículo 3 do salmista. Salmo 40, versículo 3, o final do versículo. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que coisas? O livramento de Deus, o agir de Deus soberano sobre a sua vida. As pessoas tinham visto a situação em que Davi estava, agora viram o livramento de Deus. Viram que ele confiou, que ele perseverou. E muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O nosso testemunho tem que ser vivo. Tem que ser um testemunho de fé, de confiança no Senhor. Para que quando Deus intervir, quando Deus mudar a nossa história, as pessoas possam dizer, aquele é um homem, aquele é uma mulher de Deus que confia no Senhor. Deus é o Senhor do tempo e da história, nunca se esqueça disso. Que independente das dificuldades e circunstâncias do dia a dia, possamos viver na prática do que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Vocês sabem o que diz? Orai sem cessar. Independente de qualquer coisa. O crente tem que continuar orando. Tem que continuar derramando a sua alma perante o Senhor. Na certeza de que Deus, de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua misericórdia e graça, Ele pode intervir a qualquer hora da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, nós, como dissemos na oração agora há pouco, nós estamos vivendo um dia difícil. Nós temos que orar. E temos que crer que Deus está ouvindo. E que crer que Deus pode intervir. Vamos ficar de pé, nós vamos estar orando.